Você que tem a necessidade de fazer um clean-up numa caixa de CTO, limpar ela, mas você precisa ter certeza quem são os clientes que estão ali parados. Você que precisa fazer aquela medição para descobrir onde está o problema num drops, da casa do cliente até a CTO, até o primeiro nível de splitagem. Ou você quer um OTDR, minha rede é muito pequena, tal, quero um OTDR para medir ponto a ponto até 60 km. A Viavi desenvolveu um equipamento chamado Optimeter. O Optimeter, Thales, ele é um lançamento, foi lançado no finalzinho do ano passado, para este ano, né? A primeira aparição dele, inclusive, foi na Brint do ano passado, né? Ele é um OTDR de milha final, que a gente fala. Então, você pode ver, ele mede fibra ativa, fibra apagada, só que ele tem uma porta só, porque ele já tem um processo que é um chaveamento, quando você seleciona lá interno, então isso já é uma inovação, né? E ele traz um conceito 3 em 1. O Smart OTDR 138, que todos nós conhecemos, é o OTDR para certificação. Então, é o OTDR que a gente mede 150 km, 3 níveis de splitagem balanceada, 12 níveis de desbalanceado. Só que tem um negócio que quase... Esse daí é para o cara que lançou um cabo, precisa certificar. Está construindo a rede GPON ali. Só que o que acontece? Todo mundo acha que o OTDR consegue medir um drops, mas não. Por quê? Existe um negócio que a gente chamamos de zona morta ADZ. É aquela zona morta do pico quando a gente começa a medir. Zona morta, você tem EDZ e ADZ. A EDZ é do pico de pulso, a ADZ é de evento, né? Que é Area Event on Zone, zona de evento. Que é o quê? É uma zona morta, que eu não enxergo nada. Um drops, quanto que um drops tem de tamanho hoje? Não tem nem 100 metros, geralmente. Isso fica dentro da zona morta. Então, se eu uso o Smart OTDR para medir isso, eu não vou ver nada, porque essa zona morta eu não vejo eventos. Por isso que a gente usa a bobina de lançamento. Você tem que usar aquelas bobinas antes. Isso, para compensar e eu conseguir enxergar do frontal do DO em diante os eventos. Geralmente a gente usa aí bobina de 500 metros, 1 quilômetro, né? Isso, porque o evento ele é conforme o tamanho da largura de pulso. Então, um pulso curto, eu tenho um evento ali de 150 a 200 metros. Uma largura de pulso de 260 segundos para medir 1 quilômetro, eu já tenho uma zona morta de 500 metros. Para medir 150 quilômetros, eu já tenho 1 quilômetro de zona morta. Então, ou seja, 1 quilômetro eu não enxergo nada. Então, eu ponho a bobina para compensar. O que é o conceito do Optimeter? O conceito do Optimeter já vem com uma qualidade que ele compensa isso. Então, eu consigo pegar por eventos reflectivos os eventos. Então, o algoritmo dele trata isso melhor. Então, vamos falar do primeiro, que é o mais top de tudo. Quantas vezes, Thales, você já foi fazer uma limpeza lá naquela época que seu irmão e você tinha um provedor e, tirei um cliente que eu achei que estava vazio, daqui meia hora ele reclama que está sem internet. Várias vezes. Então, vamos lá, eu quero limpar uma CTO. Eu posso usar nosso amigo LP88 para documentar, o 87 para fazer verificação. Não mostrou o 1.310, eu sei que está vago. Mas e aquelas pessoas de idade que viajam e gostam de desligar o equipamento elétrico? Vai trabalhar de manhã, desliga tudo da tomada. Aí quando você vai medir com o Power Meter GPON, ele não vai vir 1.310. Opa, esse cliente está vago, pode usar. 5 horas da tarde ele chega, abre um chamado reclamando que está sem internet. Com o Optimeter eu consigo ver se a ONU está lá na casa do cliente, mesmo que ela está desligada da energia elétrica. Por quê? Aqui eu vou ter um evento reflectivo. Conector vai gerar reflexão. Então eu consigo entender se existe um equipamento ou não. Vamos fazer uma prova? Bora. Então, vamos lá. Vamos só explicar o cenário aqui. Aqui o Optimeter. Um cabinho com 25 metros. Para você ver que ele mostra a emenda, eu pus uma emendinha aqui. Uma bobininha de 150, ONU no final. Beleza. Então vamos dizer assim que esse Drops aqui tem 175 metros de comprimento. Beleza, tá? beleza. Então a gente veio aqui de splicer para ONT, ou seja, da CTO para ONT, e vou startar o teste. Ele vai fazer a verificação daquele feeder, né, ou seja, daquela fibra. Ele vai me trazer o comprimento daquela fibra. Já lá, ó, 190 metros. Ó, errei por pouco. Então ele já está fazendo o que agora? Rodando 22 segundos e ele vai verificar se a ONU está lá na ponta ou não. Mesmo que ela está desligada da tomada elétrica. Tá aqui, ó, não tá ligado na tomada, né? Olha lá, a emenda no meio, a ONU está lá presente.
Com isso, a gente já evitou, opa, peraí, então se eu tivesse tirado esse drops, teria um chamado. Então eu já evitei um problema. Ele é um complementador, nesse caso, do LP88 e 87. Ou até do seu irmão mais novo, o LP39, que é um novo binador da Viave, pequenininho, ele é literalmente desse tamanho, tá? E se o equipamento estiver ligado na tomada, ele não queima nada? Não queima nada. Ah, tô com a fonte espetada. Ele vai mostrar que tem uma ONU lá na ponta. Por quê? Como a ONU só gera laser a partir do momento que ela é excitada pelo 1490, então o Optimeter não vai gerar nada nela. Legal. Então, ela vai falar que tem uma ONU lá na ponta. Agora, vamos fazer a prova dos 10? Tira aí, tá? É isso que eu ia falar. A gente pode desligar aqui para ver, né? Tirar vamos o lá. conector. Olha lá. Pode tirar. Deixa ele solto. Vamos lá fazer o mesmo teste. A gente vai fazer o restart, vai esperar ele ficar verdinho e vai testar. Tá medindo a bobina. Tá medindo tudo ele de novo, mesmo cenário. Aqui, vai exatamente. Até a ponta do conector. Como eu tenho o quê? O conector parado ali, o laser vai ser um fim de fibra, ruído. Só vai sair o laser. Ele não vai ter reflexão, retornando falando que a ONU tá ali na ponta, né? Ah, tá terminando já? Olha lá. Exclamação em cima da ONU. Não, tem uma ONU na ponta. Ah, então esse drops eu posso remover ele 100%. Ele está vazio, essa Tá porta vazio. tá vaga. Agora, vamos lá. Segunda coisa que a gente pode fazer com o Optimeter. Ah, eu tenho um trecho que aquele cliente sempre abre aquele chamado reclamando que tem problema, eu já troquei CTO, já troquei o drop, já troquei o cliente, já tô quase desistindo, quase cancelando o cliente. Uhum. Vou usar minha fonte, que eu não liguei meu LT aqui, vamos espetar ela aqui na ponta. Fonte de luz visível? Sim, não visível. Não visível. Não visível. Aqui a gente está com o OLS, né, o Optical Laser System da Viave, que ele gera 1310, 1550 e comprimento de onda, laser invisível mesmo, Tá. né, infravermelho. Gerando só comprimento de onda mesmo. Exatamente. Aí aqui eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou restartar, ele já vai me dar um alarme porque ele estava detectando. Deixa eu ver só se eu ativei. Não ativei o laser. Aqui ele vai dar um alarme, ó, detectando o laser. Então a gente vai lá, clear, e vem aqui e faz agora, dá o NT para o splitter, ou seja, estou medindo da casa do cliente para a central. Aqui é como se fosse a OLT na minha mão, galera, ó. Não, aí como Não? se fosse a OLT e eu aqui, exatamente. Sim. Só vou mudar uma coisa aqui, ó. Aqui faz como se estivesse gerando o sinal da OLT. Exatamente. Entendeu? Saindo do seu provedor até a casa do cliente. E aqui Isso. agora ele está medindo ao contrário. Isso, porque eu quero agora ver, por exemplo, da casa do cliente até o primeiro splitter, se eu tenho algum problema. Até o primeiro split. E aqui eu já tenho uma coisa legal, eu tenho um power meter, que pode medir 1490 ou 1550. Como eu estou emitindo 1550, ele está medindo 1550 aqui. Mas se fosse uma porta GPOL mesmo, ele estaria medindo Tudo 1490. isso ele faz automático? Automático. Cara. Eu só troquei o tipo da medição que eu quero. Tá. Diferente do TDR, eu não preciso configurar nada nele, Thales. Eu só mudo o tipo de medição e ele já vai trabalhar. E dá o enter ali. ele Exatamente. Vou aqui agora, vou startar. Eu estou medindo com fibra ativa, mas eu só tenho uma porta. Ele chaveou internamente do módulo de fibra apagada para fibra ativa agora, porque eu troquei o tipo da medição. Ele vai fazer o mesmo teste, ou seja, ele vai lá, ó, meu Optimeter está aqui, a 189 metros, ponto 8, tá ali o meu fim de fibra, que seria a minha CTO. Esse é um teste um pouquinho mais demorado, porque como eu tenho laser vindo, laserino, ele tem que fazer a verificação. Os múltiplos pulsos tem que verificar com muito mais qualidade. Então ele vai mandar muito mais múltiplos pulsos para mim ter certeza da aferição do que tem ali de problema, emenda, atenuação, e até mesmo chegando lá no splitter falando se os conectores estão ruins. Ou seja, o conector do drops. Ah, o conector tem uma reflexão alta, ele vai falar para você. Legal. Então aqui no caso, a gente mediu, ó, ele trouxe o emblema do splitter lá no final, onde está na mão do Thales o OLS, mediu e falou para mim, ó, essa rede está ok, ela não tem problema nenhum. Por que que ele não pegou a nossa emenda? Como eu estou com fibra ativa, é uma emendinha curta, então ela ficou dentro de uma zona de qualidade. Se é o drops real em campo, ele vai pegar. Quem se interessar pode até me chamar, ou se eu não posso te dar um link, tá? Isso tem na minha página do YouTube, tem um vídeo que eu fiz lá na Brisa, muito interessante, quando a gente foi certificar uma rede e fazer a prova de campo com eles, mostrando drops com 2 km, com 4 emendas.
Ele falando o que é fusionado e o que é emenda mecânica, Caramba. conector. Ele pegando atenuação na ponta do conector lá com problema, que o conector estava mal feito. Então depois, se quiser, eu te passo, você pode deixar lá, que esse é legal. É a verdadeira prova de campo. Cara, a gente está falando aqui do equipamento ideal para você fazer a medição. A gente usou aqui a opção do drop, né, da casa do assinante, que é a última milha, mas tem muito provedor que atende empresa, né, corporativo. No ponto a ponto, que ele falou que vai Exatamente. até os 60 km. Como eu faço essa mudança? Mesma coisa. Que aí não passa por splitter, né? A gente tá falando do ponto a ponto, que é a fibra que saiu direto do seu provedor até Vou vir aqui, ó. a empresa que você atende. Vou vir aqui, vou agora mudar ponto a ponto. Ele já calculou, ele vai fazer 60 km. Vai começar a medir os 60 km. Exatamente. Então, com fibra ativa ou com fibra apagada, tá? Não importa. Você não precisa entregar um OTDR de grande porte para o seu técnico, que geralmente cuida só das empresas. Exatamente. Você pode entregar esse cara. E isso, tá, isso eu vou te falar. Isso, construção. Aí construção com GPON, com OTDR grande, e o seu técnico do dia a dia com o Optimeter. E vou te falar mais uma coisa. Ah, mas, por exemplo, eu tenho esse mesmo problema em prédio. Não muda nada, você pode usar no FTTA, Fiber to Apartment, para limpar os CTOIs, para verificar o drops, para achar onde está rompido, do mesmo jeito, sem problema nenhum. E esse cara aqui, eu gostei, hein? Ah, o OLS. O OLS é um carinha legal. Por que o provedor usa esse cara aqui? Esse cara, a gente usa muito para certificação. Você sabia que esse cara vai até 60 km? Então, por exemplo, eu tenho um caso que é assim, meu VFL, minha canetinha de luz, pô, não chega a 10 km, 15 km, não enxergo lá do outro lado. Você pode pôr o OLS de um lado e com o Power Meter do outro lado e medir com ele normalmente. Porque geralmente a canetinha é 5 km. 5 km. A gente tem a de 10 e a de 20 da Viave. Mas muitas vezes o cara compra aquela chinesinha. Vai até 5, 2 km ali. Aí o cara precisa medir 10 km. Você pode pôr a fonte de luz de um lado, Power Meter lá, medir no DO. Além de você ter a perca real, ou em 1310 ou 1550, você vai usar ela como aferizador. Não estou sem a porta de GPON na minha rede. Eu quero construir medindo. Você pode usar ele. Você pode pegar o cordão, espetar no DO, espetar nele e lá. Construir. Ele vai passar pelos splitter, lógico, aí não vai fazer 60 km, vai fazer uns 15 km, que vai ter as percas de reflexão, mas vai medir tranquilamente. E ele tem um kit, que é o OLK. Você pode comprar ele, mais um Power Meter junto já. Ele aqui é só fonte não visível, né? Não visível. Não 1310, 1550. E aí a Viave também tem os de fonte de luz visível, né? Que a gente fez um vídeo já mostrando, a gente vai deixar o card aqui aparecendo para vocês. E também um link na descrição mostrando que a gente já mostrou, né, Rashid? Já. Fizemos um vídeo mostrando uma linha completa de OTDR, fonte de luz visível. Esse daqui também não visível. Vocês vão poder acompanhar. Então, beleza? Para quem quer essa solução, só para a gente finalizar, Rashid... Hoje eu diria que todo provedor que quer ter rapidez em custo-benefício. Por quê? Imagina que você chega lá, a caixa está cheia. Qual que é o seu primeiro pensamento? Vou pôr outra caixa. Aí você tem 16 clientes lá ligados, desses 16, 8 estão vagos. Você gastou dinheiro à toa. Então, ele vai te economizar dinheiro. Quero fazer medição, mas eu não quero dar um OTDR de 23 mil na mão do meu técnico. Quero dar um menor, custo-benefício. Para a equipe que vai fazer ali clean-up, dia a dia, verificar cliente. Equipes diferentes, né? Exato. O cara que usa esse instalação aqui é da outra equipe. E construção. Construção você dá um Smart OTDR, instalação dia a dia você dá um Optimeter. Tá? Aqui a gente utilizou aqui uma ONT da Reiscom. Sim. Curiosidade do pessoal vai perguntar. Qualquer uma, porque para a gente é indiferente o fabricante, o Venturi. Porque a gente olha reflexão, a gente olha meio físico da conexão SCA-PC, SCA-PC. Pode ser Hauer, Razer com Nokia, Siemens, Fiber Home, o que for. Não tem diferença. Legal. Como todos também aproveitando, perguntam para mim, mas o seu OTDR mede XGS-PON e GPON? Sim. O nosso OTDR mede os dois. Só que, para mim, é diferente a tecnologia. Ele obedecendo 1 para 128, é o que a norma fala. É a reflexão que ele quer pegar. Exatamente. Então ONT XGS-PON também. Sim, tranquilamente. Gostou da solução? Tem um QR Code aparecendo na tela para você entrar em contato aqui com o time da Arcitec, para você aprender mais, entender mais sobre. E, Rashid, o provedor comprou qualquer produto aqui na Arcitec.
seja esse equipamento, seja um OTDR, ele recebe treinamento? Sim, ele recebe um treinamento que sou eu que dou, inclusive. Ele vai receber um treinamento. É montado um grupo com esse provedor. Ele vai ter suporte quando ele precisar. Estou no campo, não consegui entender alguma medição, não consegui entender o que está sendo feito. Ele pode me chamar, a gente manda a documentação, dá suporte. Se for preciso, a gente faz um revalida, que é um treinamento de novo com a turma dele todinha. Caramba. Se for em São Paulo capital, é um prazer recebê-los aqui na sede para dar treinamento. Se for fora de São Paulo, a gente faz via Teams. Se tiver interesse, quero além do treinamento do equipamento que eu comprei, mas quero um treinamento de boas práticas, de construção de rede. A gente tem essa vertente dentro da empresa, a gente vende treinamento, vai lá e dá, não importa onde for no Brasil. Tem um QR Code aparecendo na tela, tem também os links aqui na descrição do vídeo, e é hora de se profissionalizar, cara. Não dá mais para brincar sendo provedor de internet. É na hora de construir as redes realmente do futuro, de altas capacidades, uma rede top, à prova de falhas, e você encontra todos os equipamentos para isso aqui na Arcitec, com os treinamentos e o apoio aqui do Rashid e de todo o time de engenharia. Rashid, obrigado mais uma vez. Valeu. Assiste todos os vídeos que a gente tem aqui na Arcitec, a gente vai deixar aqui na descrição e no e-card para vocês. Valeu, Lucas, até o próximo vídeo.